Bom, nós vamos discutir hoje, nesse momento, nesse evento, nós vamos discutir o computador mais sofisticado que existe na face da Terra, o cérebro humano. O cérebro humano é um computador fantástico, ao contrário do computador eletrônico, que é um idiota muito rápido, o cérebro humano é um gênio, só que muito lento. Essa que é a grande diferença, por isso que as pessoas valorizam muito o computador eletrônico e pouco o computador maravilhoso que elas têm dentro do crânio. Esse computador biológico que nós temos, ele é programável. E que é o programa? É a linguagem. O ser humano não fala porque pensa, o ser humano pensa porque fala. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. E isso, obviamente, tem uma consequência. Quem fala errado, pensa errado. Os falsos sinônimos nos levam a equívocos terríveis. Por exemplo, quando eu estava em Londrina, dei uma entrevista na Folha de Londrina e a jornalista pegou uma frase minha e destacou na primeira página: Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu vou repetir porque a frase é importante. Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. A jornalista, inclusive, estranhou muito. Ela disse, mas professor, aluno e estudante não é a mesma coisa? Eu falei, não. Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. Falou, e assistir aula e estudar não é a mesma coisa? Eu falei, assistir aula é passivo e coletivo, um monte de gente. Estudar é solitário e ativo. Quem está assistindo aula não está estudando. Quem está estudando não está assistindo aula. Até uma mãe uma vez chegou para mim e falou, minha filhinha estuda de manhã e vai para a escola para aprender. Eu falei, a senhora cometeu dois equívocos. Sua filhinha não estuda de manhã. Sua filhinha assiste às aulas de manhã. E ela não vai para a escola para aprender. Ela vai para a escola para entender. Quando ela deixar de ser aluna, de último sinal, for para casa e virar estudante, se é que vira, nesse momento em que ela ativamente está fazendo alguma coisa solitariamente, é o momento que ela virou estudante, esse é o momento no qual ela aprende. Então é essa confusão primeira que nós temos que evitar para poder utilizar o nosso cérebro da melhor maneira possível. Essa mãe, inclusive, chegou para mim, quer dizer que eu estou fazendo tudo errado? Eu falei, sim. Mas vocês não podiam fazer uma apostila para mães? Como eu sou um sujeito exagerado, ao invés de fazer uma apostila, eu fiz 3 livros. Esse azul para alunos, o vermelho para pais, a rigor mais para as mães, e esse verde para professores. É um pouco mais técnico, mostra o funcionamento do cérebro de maneira um pouco mais técnica. Nesse de aluno, eu recebi milhares de e-mails, milhares. E é muito interessante o seguinte, quem me manda um e-mail, se for alguém do fundamental, ele diz, você mudou minha vida. Se for alguém do médio ou da faculdade, normalmente é pena que eu não li antes. Mas, se estiver lendo na hora certa, sempre dá tempo de as coisas, sempre dá tempo de se conseguir aumentar o nível de inteligência. É a palavra comum aos 3 títulos. Na frente de cada ser humano existe uma escada, chamada escada da inteligência. Todo dia você pode subir um degrau. Você vai subindo, 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 subindo. Só que lembre-se uma coisa, os degraus são baixinhos, portanto, todo dia você tem que subir um degrau, senão você está jogando no lixo um dia da tua vida que não volta nunca mais. Você vai dizer, e o que se faz no Brasil para estimular e aumentar a inteligência dos alunos? A resposta é nada, infelizmente. Nós temos um sistema que está baseado no aluno e não no estudante. Mas, felizmente, nós começamos a ter cursos à distância que transformam o aluno obrigatoriamente em estudante, porque não é presencial. Então ele sabe que se ele não estiver estudando, ele não vai absorver absolutamente coisa alguma. Na realidade, existe uma espécie de Enem mundial chamado PISA, P-I-S-A, que acontece de 3 em 3 anos. E nesse Enem são testados os vários tipos de inteligência de alunos de vários países. É uma auditoria externa que nós sofremos. O Brasil participou pela primeira vez em 2003. 41 países. Toda manhã, quando acordo, levanto os olhos aos céus e falo obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Nós estamos em 40º lugar em 2003. Porque em 2009 nós conseguimos já estar em 85º. E a confusão é justamente essa, confundir aluno com estudante.
Esse que é o grande e gigantesco problema. Você vai dizer, e como é que nós passamos de Brasil a Finlândia? Como é que nós vamos conseguir virar primeiro mundo? É só evitar 3 equívocos. Quais são os 3 equívocos dos alunos brasileiros? 1, conversar na aula. 2, estudar para a prova. E 3, não ler livros. Eu vou começar pelo terceiro, não ler livros. 70 milhões de brasileiros jamais leram um livro. E se você quiser subir a escada da inteligência, saiba, ou você descobre a leitura como forma de lazer, ou você jamais vai subir pela escada da inteligência. O conversar na aula é a tragédia. Se já é difícil transformar aluno em estudante, ou seja, alguém que assiste a aula em alguém que depois estuda, quem conversa durante... Nem aluno consegue ser. Se nesse momento você está junto com outras pessoas e tem alguém conversando, esse alguém não está me perturbando. Eu estou muito longe, eu não estou nem te ouvindo. Está perturbando a você. Então, na realidade, quem mantém o espaço limpo desse ponto de vista tem que ser o próprio aluno. É o cara que está assistindo e que está a fim de assistir uma aula. Agora, a grande tragédia, o grande problema é justamente esse item número 2. Estudar para a prova. Você vai dizer, por quê? Porque quem estuda para a prova consegue ir bem na prova, consegue tirar boas notas, consegue passar de ano, consegue obter um diploma e só não consegue aprender. Esse que é o grande problema. Você vai dizer, mas se o sujeito tira uma boa nota, não quer dizer que aprendeu? Existem 2 técnicas para tirar uma boa nota sem aprender. Uma é legal, cola. Nem passe pela tua cabeça. A outra, qual que é? Estudar o mais em cima da hora possível. Por que alunos do fundamental, do médio, da faculdade e da pós-graduação, que eu já dei aula em pós-graduação para médico psiquiatra, e o problema é o mesmo. Por que todo mundo estuda o mais em cima da hora possível? Para não dar tempo de esquecer. Se tiver tudo fresquinho, tira a nota e logo em seguida, esquece tudo. E viva a Tunísia, né? Esse que é o grande problema. Agora você vai dizer, quais são as causas dessas coisas todas? Uma delas, conversar na aula. Televisão ligada o tempo todo. O tempo todo tem uma televisão ligada. Ninguém está assistindo, mas está ligada. As pessoas se acostumam tanto a ser mal educadas com a TV, ou seja, a TV está tentando falar com elas e elas não dão bola, que de repente elas se tornam mal educadas com as outras pessoas. Esse que é o grande problema. Quer assistir TV? Assista. Depois desliga. Quando acaba teu programa, desligue. Não precisa ficar ligado o tempo todo. Agora, na realidade, o maior problema é justamente o número 2. Estudar para a prova. Por que as pessoas estudam para a prova? As pessoas estudam para a prova porque elas têm dentro da cabeça uma coisa fantástica chamada cérebro. No cerebelo, aquela região azul, você aprende coisas para sempre. Por exemplo, andar de bicicleta. No sistema límbico, você coloca a informação facilmente e, eventualmente, copia para o córtex. Só que, assim que você copia para o córtex, o que estava no sistema límbico desaparece. Ou seja, o sistema límbico é uma espécie de rascunho do cérebro. Você coloca a coisa provisoriamente para ver se gravar no córtex. Provisoriamente. E esquece logo em seguida. Já aconteceu com todos vocês, por exemplo, você está sentado na sala, levanta, vai decididamente para a cozinha, com um objetivo muito bem determinado, e de repente você fala, o que eu vim fazer aqui, meu Deus do céu? Então, nesse momento, se passaram só alguns segundos e você já conseguiu esquecer. Acontece que é tão fácil colocar as informações no sistema límbico que as pessoas só colocam no sistema límbico. Quando alguém estuda para a prova, está colocando as informações no sistema límbico. Elas vão ser esquecidas logo em seguida, ele não está gravando absolutamente nada. Portanto, não está aprendendo, porque aprender é aprender para sempre, não para o dia seguinte, ou o suficiente para tirar nota numa prova. Você vai dizer, bom, tá bom, então como é que eu coloco as informações no córtex, onde elas vão ficar armazenadas para sempre? Acontece que no córtex, você não consegue escrever diretamente. Tudo o que você quiser escrever, você escreve no sistema límbico. E depois, eventualmente, copia para o córtex. É como no computador, quando você aperta uma tecla, o código dessa tecla é idiota para a parte tonta do computador, que é a memória RAM. É um rascunho, uma memória pequena e provisória. Se faltar luz, você perde tudo. Ah, mas eu quero salvar. Salvar não é escrever no HD.
É o pegar o que foi escrito na RAM e copiar para o HD, que é uma memória enorme e permanente. E só vai ficar permanentemente lá quando a cópia for completa. Ninguém consegue escrever diretamente no HD. Você escreve primeiro na RAM e depois passa para o HD. Isso faz com que teu cérebro, dentro de certos limites da comparação, funcione assim. O sistema límbico seria a memória RAM, pequena e provisória. E o córtex seria o HD, a memória enorme e permanente. Então, na realidade, quando você, durante o dia, está acordado, você está utilizando o sistema límbico. É fácil colocar informações nele, mas algum tempo depois, lixo. Todo mundo usa só a memória provisória porque é muito fácil colocar alguma coisa lá. Só que as pessoas se esquecem que algum tempo depois, lixo. Quanto tempo depois? Pode ser segundos, pode ser minutos ou pode ser até horas. Mas jamais dias. O estudo profundo que hoje se faz do cérebro mostra uma coisa importantíssima. O conteúdo da tua memória provisória não sobrevive a uma noite de sono. Portanto, nada pode ser deixado para o dia seguinte. Você vai dizer, e por que as pessoas não escrevem no córtex? Porque escrever no córtex, na realidade, é desligar alguns neurônios e ligar outros. É uma coisa extremamente traumatizante. Escrever no córtex é uma coisa terrivelmente drástica. Você está desligando circuitos e ligando outros. E isso faz com que você não consiga gravar nada enquanto o córtex está sendo utilizado. E um córtex humano vale uma rede de aproximadamente 15 mil computadores de última geração. Só que tem uma coisa, se ele está no modo leitura, não está no modo gravação. Se ele está no modo gravação, não está no modo leitura. Modo leitura é quando você está acordado, assistindo uma aula, assistindo esse vídeo, assistindo alguma coisa, está no modo leitura. Eu estou falando com você em português, você está me entendendo porque você tem um dicionário português no teu córtex e você está consultando. Para entrar no modo gravação, esse maravilhoso computador tem que ser desligado. E como é que você faz para desligar? Durante o dia, todas as informações que entram no teu cérebro entram no rascunho. Como ele é pequeno, quando está entupido, a reação é sono. O sono não é corpo cansado, é cérebro entupido. Não cabe mais nada disso. Pelo amor de Deus, durma, que alguma dessas coisas tem que mandar para o HD e outras coisas tem que mandar para a lixeira. Durma. Aí você dorme. Na hora que você dorme, a atividade elétrica do teu cérebro, naquele gráfico lá em cima, ela cai quase a zero, é o sono profundo ou sono sem sonho. Depois começa o chamado sono REM, Rapid Eye Movement. Você olha embaixo da pálpebra do indivíduo, de repente o globo ocular começa a se mover rapidamente. Nesse momento, o indivíduo está sonhando, um sonho absolutamente desconexo e sem sentido, porque é o ruído que o cérebro faz para reconfigurar as redes neurais. Tanto é que se você acorda a pessoa e fala, você estava sonhando? Estava. O quê? Não sei. Não tem sentido esse sonho. E lembre-se, durante a noite tem que acontecer pelo menos 6 episódios REM. E é durante a noite que teu cérebro, esse maravilhoso computador que você tem na cabeça, é durante a noite que ele faz a maior parte das atividades. Teu cérebro durante a noite funciona mais do que durante o dia. Tem que falar, nunca percebi. É claro, você está dormindo, né? É um processo inconsciente. Mas é justamente nesse processo que você consegue limpar o rascunho e gravar eventualmente alguma coisa. Durante o dia, você recebe muita informação. Durante a noite, uma pequena fração dela é transformada em conhecimento porque é gravada de forma permanente no HD. Muita informação e pouco conhecimento. Sabe o que quer dizer isso? Na escada da inteligência, todo mundo pode subir um degrau por dia. Só que os degraus são baixinhos. E agora vem a pergunta-chave. Professor Pierre, toda noite, na cabeça de um aluno normal, o que vai para o lixo e o que vai para o HD? O que vai para o lixo? As aulas. O que vai para o HD? As abobrinhas.
Por exemplo, o professor te dá uma aula de geografia importantíssima. No meio da aula ele conta uma piada. Depois de 2 meses, o que o lembra da aula? Da piada. Por quê? Porque foi a que marcou. Então você tem que dar um jeito de fazer teu cérebro marcar, inclusive, as aulas. Isso vai dizer, como? Simples. Enfim na cabeça que ser só e exclusivamente aluno não adianta nada. Uma aula, só aula, não serve para nada. Depois de ser aluno, obrigatoriamente você tem que ser estudante antes que se passe uma noite de sono, no mesmo dia. Dentro desse prazo de 24 horas. Tem um lema que eu como professor uso, já usei para 1.000 alunos e tem funcionado para todos os meus 100.000 alunos. Tem um lema fundamental para isso. Esse lema diz, aula dada é aula estudada. Quando? Hoje. Isso significa o quê? Quem assiste a aula pela manhã tem que estudá-la à tarde. Quem assiste a aula à tarde tem que estudá-la à noite. Estudar é fazer tarefa, lição, exercícios. Quem assiste a aula à noite tem que dormir meia hora mais tarde, sinto muito. Pode ser antes que se passe uma noite de sono ou antes que se passe um longo período de sono. Porque tem gente, por exemplo, que assiste a aula de manhã, almoça, dorme que nem um porco a tarde inteira, acorda todo embaçado, que parece que tem algodão no cérebro, e nessa altura as aulas já foram parar no lixo. Então o ritmo correto é esse. Assistir a aula ou obter informações, e se você obtiver informações, você obtém da internet, da televisão, de uma série de lugares, dos livros. Depois, digerir essas informações trabalhando e finalmente dormir uma boa noite de sono. Portanto, nas escolas normalmente existe o momento da aula e muito tempo depois o momento da prova. Aluno inteligente estuda no dia da aula. Aluno desorientado, ou seja, 99% dos alunos brasileiros estudam para a prova. Esse que é o grande problema que faz com que a gente esteja em 85º lugar no mundo do ponto de vista educacional. Nós não conseguimos ser país de primeiro mundo. Estamos sendo um país de últimos mundos. Esse que é o grande problema. E o grande problema qual que é? É não estudar para aprender. Estudar para dar nota numa prova. Fazendo isso, obviamente, você vai subir a escada da inteligência. Mas uma das coisas que faz subir a escada da inteligência é leitura. É ler livros. Só que se você está em casa lendo um livro e a televisão está ligada, não tem ninguém assistindo, mas a televisão está ligada sem querer, o que acontece? Você acaba assistindo à televisão. Há estudos que mostram, se você fizer uma curva de QI, você vai ver que poucas pessoas têm um QI muito baixo, poucas pessoas têm um QI muito alto lá na ponta, e o QI normal é 100. É considerado o padrão. Quem assiste muita TV por dia, já está, através de estudos neurológicos, que sofrem um rebaixamento no QI. Em compensação, a leitura, ela produz um aumento do QI, independentemente do que o cara estiver lendo. Pode ser até porcaria, pode ser até Crepúsculo, viu, meninas? Não tem problema, pode ler Crepúsculo. Eu não aguentei, eu cheguei na metade e falei, não, esse vampiro é muito mole, ele tem que matar logo essa desgraçada. Mas as meninas terminam o livro, elas adoram esse livro, pode ler, desde que você esteja lendo. A leitura faz aumentar o QI, a leitura faz subir a escada da inteligência. Agora, imagina a seguinte situação. Tem alguém que leu tanto que conseguiu QI 140. Ótimo. Mas de repente o cara resolve fumar maconha. Imediatamente o QI dele vai cair 20 pontos. Agora, se em vez de fumar maconha, ele se viciar numa coisa chamada, por exemplo, MSN, em vez de cair 20 pontos, cai 40. Há um estudo de um psiquiatra inglês que mostra que o uso compulsivo do MSN produz um rebaixamento do QI que é o dobro do que se fumasse maconha. Eu sei que nesse momento tem algum pilantra falando, vou vender o computador e comprar maconha. Não, pelo amor de Deus, as duas coisas. E vou dizer mais uma coisa. Quem para de usar o MSN, para de descer a escada e volta. Quem para de fumar maconha, para de descer a escada.
mas não sobe mais, viu? Os danos são irreversíveis. Então, na realidade, o computador pode ser uma ferramenta utilíssima ou pode ser uma tragédia. Há muito tempo atrás, quando começaram os primeiros computadores pessoais, as pessoas não tinham nem sequer disquete. CD nem se fala. Não tinham nem sequer disquete. Se alguém quisesse gravar um programa, tinha que gravar em fita cassete, com os códigos demodulados. E, na realidade, uma maneira de eliminar os programas das pessoas era justamente imprimir em livros. A pessoa digitava o seu programinha, tinha lá as instruções. E eu trouxe aqui, para bater um papo rápido com vocês, um dos primeiros autores que eu editei. O apelido dele é Duda, é Carlos Eduardo Salvato. Vem cá, Duda. Você perdeu o microfone pelo caminho, tudo bem. O Duda, hoje vocês podem ver, um senhor adulto, um engenheiro, com MBA e tudo mais. O Duda publicou seu primeiro livro de computação quando você tinha 14 anos. Eu me lembro desse menino entrando na minha editora com a lista dos programas que ele tinha bolado. E vou dizer uma coisa, naquela época era computação, e computação é quem cria, ou seja, quem sobe a escada. Hoje, informática muitas vezes faz descer a escada, quando for mal utilizada. E você, por que você fazia os programas quando era criança, quando era adolescente? Simplesmente porque não existia, né? Então você fazia, não tinha nada para o computador não servia para nada. Você queria fazer um texto, um editor de texto. Primeiro você criava editor de texto para usar. Hoje você tem tudo pronto. Se você não pensar, você não pensa nada. Você se torna um simples usuário. Então o programador é peça fundamental aí para tocar esse universo todo. Em que linguagem você programava naquela época? Tinha um programa em Basic, né? Em Basic. Bem natural, uma linguagem... Uma linguagem bem fácil, bem tranquilo, tá né? certo. Igualzinho um C, né? Mais. Depois você começou a programar em outras linguagens, né? Não, programei... Partir para linguagem de máquina, coisas até mais pesadas e que se tornaram mais eficientes, né? Exigiam mais da gente e era uma coisa bem mais interessante, né? Hoje, uma gama muito grande de linguagens que basicamente dão mais liberdade para criar, né? E todo mundo depende disso. Então, é justamente isso que você falou. A informática não existe sem a computação e não existe sem os programadores, né? Exatamente, e o pessoal que tem uma certa resistência a aprender a... não, eu vou fazer redes, eu vou fazer não sei... Não, programar não é uma coisa tão complicada. Mesmo nas redes a programação está implícita nisso, né? Sim. Senão o software está por trás de tudo, né? Agora, na realidade, o que eu queria te perguntar é o seguinte, hoje, você programa? Muito pouco. Muito pouco. Agora, veja bem, você é alguém... muito bem sucedido. Não vou dar agora o currículo do Duda, o apelido dele desde criança era Duda, mas é um cara extremamente bem sucedido. Ele trabalha hoje, já trabalhou, uma coisa eu posso falar, na televisão você foi um dos caras que bolaram aquele olhar digital, né, que passa na... Eu trabalhei junto com... Trabalhou junto com eles, tá? Hoje ele trabalha naquela que hoje suponho que seja a maior empresa de computadores do Brasil, a maior fábrica de computadores do Brasil. Ele trabalha lá, obviamente, mais na área de assessoria, de marketing, etc. Agora, o fato de você, adolescente, ter fuçado na máquina para criar coisa, se sente que isso te tornou mais esperto? Sim. Uma coisa que você não perde é a lógica, né? O desenvolvimento de lógica é uma coisa que eu vou carregar. Eu carrego para todo, não só para programação, mas para a vida. O pensamento lógico é uma coisa que não se perde, né? Que nem que você falou da piada, para mim a lógica é uma coisa que funciona para tudo na vida, né? Então é uma coisa que eu trouxe com a programação. Isso e na vida profissional você está usando isso? Lógica é fundamental, é aquela coisa do bom senso, né? Então, eu acho que está ligado à lógica. E, digamos assim, o computador é uma ferramenta fantástica. Hoje, com a internet, você não tem um computador, você tem um terminal fantástico, um gigacomputador. Mas, na realidade, o computador é uma ferramenta que pode ser bem usada ou pode ser mal utilizada. Por exemplo, eu notei, junto às crianças, que eles começam a escrever muito errado. E tem gente que fala, mas deixa... Não. Acontece um fenômeno estranhíssimo. Quem escreve errado a mesma palavra de forma errada muitas vezes, sem querer, instintivamente, acha que errado é o certo. Eu não sei se vocês já notaram placas. Obras, hoje o mundo tem obras, né? A 500 metros, e o A com crase. Posto de gasolina a 8 minutos, e o A com crase. E essa crase não existe, é um erro terrível. Agora vem a pergunta.
Por que todo mundo enfia aquela maldita crase onde não deve? Porque de tanto ver os outros colocarem a crase inadequada, acho que... Certo. Tanto é que, quando teve as obras do Rodoanel, aqui em São Paulo, e a Dersa colocou obras a 500 metros e colocou o A só, sem a crase, teve gente que passava, ai que burro, esqueceu o acento. Eu não suporto isso. Sempre que eu posso, eu vejo uma placa dessa, uma maldita dessas placas com essa crase indevida, sempre que eu posso, eu paro no acostamento e corrijo, te juro, Duda. Eu corrijo as placas. E depois, quando eu corrijo, os caras vão lá e trocam a placa. Eles percebem que eles acabaram cometendo um equívoco. Então, a tecnologia, ela tem coisas muito boas, coisas extremamente interessantes, mas ao mesmo tempo ela tem perigos. É aquilo que você falou, o cara usa sem pensar. O cara não precisa mais pensar para usar. Naquela época, se você quisesse um joguinho, você não comprava o joguinho. Desenvolvia. Você pensava para desenvolver o joguinho. Então, na realidade, esses são os perigos. E tem mais perigos, viu, gente, de tecnologia, que é bom vocês perceberem e vai fazer mal para o teu cérebro. Por exemplo, um pesquisador japonês descobriu que o uso continuado de fone de ouvido para ouvir música tira do jovem a habilidade de articular a fala de forma coerente. Como é que você aprendeu português? Não é ouvindo as pessoas falando? Agora, se de repente você ficasse musicalmente surdo, porque simplesmente você não escuta mais as pessoas falando, o que vai acontecer? Você não adquire novo vocabulário. Você é aquele cara que diz, professor, se esse negócio coisar aquele troço, depois o olho não vai... Quer dizer, o camarada simplesmente não consegue mais articular, de tanto ficar se imbecilizando com o fone de ouvido, escutando. Eu não tenho nada contra a música, pelo contrário, eu adoro música, mas é um problema bastante sério. Agora você vai dizer, professor, e qual é a solução? Qual é a saída disso tudo? Ler, ler, ler e ler. Você gosta de ler romance? Leio um pouco de tudo. Que gênero você mais gosta? Eu gosto da parte dos clássicos aí de crimes. Clássicos de crime. Você quer saber quem é o assassino? Agatha Christie, famosa. mesmo. Eu adoro ficção científica. Eu me lembro, o primeiro livro de ficção científica que eu descobri foi uma coisa fantástica. Porque o truque, gente, é o seguinte, tem muita gente que não gosta de ler. Tem muita gente que fala, mas ler torna a pessoa mais inteligente. Quer ficar mais inteligente? Leia. E só lê muito quem lê por prazer. Consequentemente, descobre o prazer de ler. Como? Existem 1000 maneiras. Eu, por exemplo, tive a sorte, aos 9 anos de idade, eu morava na Itália ainda, eu cheguei no jornaleiro, na banca de jornal. Minha mãe gostava de livros de mistério. Então, toda semana ela comprava. Eu fui buscar o livro de mistério da minha mãe. Então, na realidade, fui lá, o cara falou, olha, saiu uma coleção nova de ficção científica, você não quer levar o número 1? As Areias de Marte, de Arthur Clarke. E se você nunca ouviu falar em Arthur Clarke, me faz um favor, olha para a próxima antena parabólica que você vê apontando para o céu, essa mesma antena que permite que você esteja vendo a gente agora nesse momento, porque tem um satélite geoestacionário em órbita, e esse satélite geoestacionário foi ideia do Arthur Clarke, que era engenheiro eletrônico e um grande escritor. Assim como o Duda, por exemplo, é engenheiro eletrônico e fez MBA em comunicação e marketing. Ou seja, é ampliar o leque de conhecimento. Agora, na realidade, o primeiro livro, eu levei para casa, As Areias de Marte. Eu perdi o fôlego. Eu olhava para aquilo. É muito bom, meu Deus do céu. Não consegui parar de ler. Gente, eu tenho tenho 67 anos. Na minha vida eu senti essa sensação de, mas é muito bom, 3 vezes só. Com sexo, ficção científica e leite condensado. Foram as 3 grandes surpresas da minha vida. O livro causa esse tipo de coisa. Desde que você tenha o primeiro livro. Vai atrás do teu primeiro livro, que isso é absolutamente fundamental. Isso é importantíssimo. Agora, lembre-se, por favor, um aluno só consegue virar estudante se for bem articulado na fala e na escrita. Só é bem articulado quem tem bom vocabulário e interpretação de texto. Só tem bom vocabulário e interpretação de texto quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. E não por obrigação. Está claro isso? E a escola brasileira é especialista em criar o ódio pela leitura.
Inclusive a verdade dos engenheiros que escrevem mal, né? Isso que eu passei a vida inteira com essa... tendo que lutar com preconceito, que é muita verdade, tendo que lutar contra. Não, mas na realidade, você que trabalha no mundo corporativo, no mundo empresarial, realmente, que impressão dá você receber uma comunicação interna com erros mal construída, com erros de ortografia, coisas desse tipo? Eu falei engenheiro, mas assim, na área de exatas como um todo, né? Com cuidado que vem da leitura, porque você lê e você aprende a escrever, né? Isso que é interessante. Assim, a própria ortografia, a dúvida em uma palavra, vem na sua cabeça, em algum lugar eu li que é assim, você não precisa pensar, né? Você vem, você já tem até a parte fotográfica que... Exatamente, e tem uma coisa, às vezes você fala, essa palavra você escreve com S ou com C cedilha? Você fica na dúvida, né? Você escreve e fala, não é isso. A imagem não corresponde àquilo que está... Agora, por isso que o cara que escreve o tempo todo, no fim acaba achando que é errado, que é o certo. Então, a leitura tem um papel preponderante, ela desenvolve a inteligência, ela permite que o sujeito tenha um prestígio maior quando ele está se relacionando com as outras pessoas e permite que a pessoa escreva melhor. Gente, só escreve bem quem lê muito. Não adianta ter aulas e aulas e aulas de redação. Só escreve bem quem lê muito. Portanto, o conselho que eu dou é entre no MST. Movimento do Sem Tela. Desliga um pouco a TV, desliga um pouco o computador, desliga um pouco o videogame e abra um livro. Porque essa que é a parte fundamental. Você lê bastante, né, Duda? Sempre tem um horário dedicado a isso. Pelo menos uma hora por dia. Tem que ser antes. E depois tem outra coisa. Seria paradoxal alguém que começou escrevendo livros que não alimentar o mercado. Não alimentar o mercado, né? Quer dizer, conseguir não levar adiante. E agora você trabalha em uma grande empresa e, na realidade, você não está tanto na área técnica agora, né? Não, mas na área de comunicação. De comunicação isso. Mesmo, né? Então, esse que é o ponto importante. E é outra coisa, quem lê muito acaba tendo um leque amplo nas suas coisas. Infelizmente, a escola brasileira pega um pobre coitado de 12 anos de idade. Lembre-se, quando você tinha 12 aninhos, chegou alguém para você, queridinho, você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel. Nunca mais o desgraçado chega perto de um livro, não vai aguentar. Quer dizer, na realidade é procurar o prazer pela leitura. E como é que a gente acha isso? O truque qualquer. Comece a ler um livro qualquer. Tá chato? Para. E começa outro. Não insista. Você tem que achar o teu livro. Cada um tem o seu livro. Outro tá chato? Para e começa outro. Tá chato? Para e começa outro. O perigo é, depois de fazer isso algumas vezes, é você ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Quando, na realidade, você ainda não achou o teu. O livro sempre fala, que nem namorada. Tá chata? Troca. Ouviu, meninas? Ou que nem namorado. Se for chato, troca. E se não for chato, nunca apresente para as amigas, pelo amor de Deus. É certo que as mulheres são terríveis. Eu recebi, naquele meu primeiro livro lá, Aprendendo Inteligência, eu recebi milhares e milhares de e-mails. Mas um deles, para obter a resposta das perguntas, foi um e-mail em que a menina queria me contar a vida dela. Alguma coisa da vida dela. Ela não me conhece, estava deprimida, entrou numa livraria, achou um livro, que por acaso era aquele que eu escrevi, leu e me mandou um e-mail. Eu vou ler apenas um pedaço desse e-mail, porque acho que isso vai fechar um pouco esse raciocínio que nós estamos tendo. O e-mail é este, mas eu destaquei uma pequena parte, vai ficar legível, mas também vou ler junto com vocês. Diz ela, me chamo Paula, sou de Salvador, Bahia, tenho 21 anos e infelizmente ainda não passei nos vestibulares da Federal e da Estadual para o curso de Direito. Agora sei porque até hoje não passei. Estudei errado a vida toda. Agora ouça essa frase, hein? Desde pequena sempre fui a melhor aluna da sala. Porém só estudei para tirar boas notas. Descobri que nunca aprendi de fato. A melhor aluna da sala. O resultado foi o fracasso vergonhoso nos vestibulares. Eu não entendia como uma aluna nota 10 pudesse ser reprovada tantas vezes no vestibular. Faço o vestibular de 2005. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. A Paula foi uma boa aluna? Foi.
e foi uma péssima estudante. Ela foi uma boa aluna e uma péssima estudante. Tudo que eu estou pedindo para vocês, para que você utilize esse maravilhoso computador que você tem dentro da cabeça, é: tome cuidado. Você não está fazendo o curso que você está fazendo para tirar nota, para passar de ano e para obter um diploma. Porque se você estivesse fazendo esse curso só e exclusivamente para obter um diploma, você vai ser um péssimo profissional. E você, no mundo corporativo, deve receber gente com MBA, com mestrado e tudo mais, que são péssimos profissionais. É o mistério que eu sempre falo. O cara estuda 5 anos de direito, com a família sustentando. Ou seja, o desgraçado não precisa nem trabalhar para fazer direito. De repente o cara vai fazer o tal exame da OAB e consegue ser reprovado. Por quê? Porque ele fez 5 anos para tirar um diploma. E depois o idiota vai ter que fazer cursinho para a OAB, agora ele vai ter que estudar para aprender. Pô, por que não estudou para aprender desde que ele estava no começo? Na verdade, você não está na escola, você não está fazendo esse curso semipresencial, à distância, para tirar um diploma. Diploma não adianta nada. Hoje nas empresas, quando o cara chega e fala: eu tenho MBA. Olha o MBA. O cara olha e fala: MBA, mais bobo ainda. Ou seja, não é a titulação que vai interessar. Interessa a competência. A competência você obtém fazendo 2 coisas. 3, vai. Se livrando um pouco dessa tecnologia, quer dizer, maneirando na TV, nas coisas assim. 2, estudando pouco, mas todo dia, as informações que você recebeu durante o dia. Você recebeu informação, faz a digestão para transformá-la em conhecimento. E durma uma boa noite de sono, porque é durante o sono que você vai acabar gravando tudo isso. E a terceira coisa, pelo amor de Deus, leia muito. Leia muito. Descubra alguma coisa que você goste, por favor, leia. Teve uma professora de literatura que falou: ah, professor, eu sou professora de literatura e leio muito. Quase que eu falei: ainda bem, né, filha? Você... E a minha irmã é professora de história e lê muito. E o nosso irmão, professor, vou reproduzir as palavras textuais dela, hein? E o nosso irmão, professor, uma besta, que não lia nem bula de remédio, além de tudo, o desgraçado é corintiano, professor. Estou reproduzindo as palavras dela. Aí ela diz que a irmã pegou um ônibus para ir na outra cidade para achar uma livraria, porque aqui no Brasil, infelizmente, e achou um livro intitulado Aventuras e Desaventuras do Timão. Ele achou fantástico. Pegou o livro, falou: ah, vai falar do Corinthians, vou me dignar em folhear. Pronto, foi pego. Como eu fui pego pelo livro do Arthur Clarke. Descobriu que o livro contava histórias interessantíssimas do que ficar ouvindo a televisão contando a mesma história. O Coringão estava lá. O Coringão. Adorou o livro. Logo em seguida ele estava lendo a biografia do Rivellini, que foi o verdadeiro ídolo do Corinthians, história das Copas do Mundo. E aí abriu a porteira. Não passa um boi, passa boiada. De tudo. A irmã me contou: professor, adivinha o que aconteceu com o nosso irmão 2 anos depois que minha irmã achou aquele abençoado Aventuras e Desaventuras do Timão? Falei: virou um leitor? Falou: não só isso. Virou um leitor e um autor. Falou: o nosso irmão acaba de publicar um livro de poesia de autoria dele. Percebe a importância do primeiro livro? O primeiro livro faz milagre. Milagre! Um corintiano escrevendo poesia, isso é um milagre. É a mão de Deus. Na verdade, o cara foi salvo. Então, na verdade, o primeiro livro é extremamente importante. Agora, se alguém tiver ainda alguma dúvida e quiser conversar comigo ou coisa desse tipo, o meu e-mail, aquele no qual eu recebo os milhares de e-mails, você vai receber uma resposta automática, mas tudo bem, é aprendendointeligência@gmail.com. Tem um sitezinho que, para variar, está em construção, sempre os nossos sites estão sempre em construção. Eu tenho esse sitezinho que eu mantenho, e se de repente alguém estiver interessado, eu quero ver os livros, quero comprar um livro, coisa desse tipo, entra na internet, é facílimo, editora.tv. Existe o URL mais simples que esse? Não tem nem o www, não tem nada. Editora.tv. Aí você consegue encontrar alguma coisa a respeito e mais informações a respeito de tudo o que eu falei. Agora, lembre-se, por favor, de uma coisa. Dentro do teu cérebro, você tem o equivalente a uma rede de 15 mil computadores de última geração. Dentro do teu cérebro, você tem o mais fantástico, mais maravilhoso computador do mundo.
Dentro do teu cérebro você é capaz de fazer qualquer coisa. Inclusive aprender C++, programações ou coisa desse tipo. Então, na realidade, use teu cérebro da forma mais adequada, que você, com certeza absoluta, vai subir a escada da inteligência e vai ter muito sucesso. A questão de trazer o Duda aqui, por um motivo muito simples. Porque alguém que está subindo a escada desde os 13 anos de idade, desde os 14 anos de idade, é um profissional de sucesso, é um profissional que está se dando muito bem na sua vida empresarial, na sua vida corporativa, mas ele está fazendo isso porque ele subiu a escada o tempo todo. E você pode fazer isso no teu curso. Você pode fazer isso tranquilamente. Agora, lembre-se, por favor, do seguinte. Não adianta nada ser aluno, tem que ser estudante. Tem uma coisa engraçadíssima que eu descobri aqui na Unisa. Os alunos do curso à distância têm um resultado no ENAD, aquele tal provão, melhor do que os alunos do curso presencial. E tem gente que fala, mas olha que paradoxo. Não é nenhum paradoxo, porque o cara do curso presencial é aluno. O cara do curso à distância foi obrigado a virar estudante. E é isso que realmente acaba fazendo o sucesso da coisa. Espero que vocês tenham aproveitado esses minutos que nós passamos junto. Espero que tenha sido um incentivo. Espero que a gente consiga fazer com que nesse país as pessoas usem cada vez mais o cérebro, para a gente passar do 85º para primeiro lugar, e nós temos potencial para poder passar em primeiro lugar, passar a Finlândia, passar todos esses países. Nós temos um potencial fantástico, desde que ele seja devidamente utilizado. Suas despedidas. Não, eu queria agradecer você ter trazido aqui e poder, sim, justamente destacar esse ponto que você falou da leitura. Acho importante, é o ponto de leitura e estudar, é um ponto fundamental aí para todo mundo subir e chegar no topo da escada, né? Obrigado. E eu estou me despedindo também, deixei meu e-mail à disposição para continuar batendo papo com vocês, e só me resta agradecer.